Muito bem, nós estamos acompanhando justamente a apresentação do que está em Mosias 11 a 17. Nessa condição, então, vou apresentar aqui um panorama histórico de que cerca de 200 a 187 a.C., Zénith, ele vem de Zarahemla, que está tudo certo lá com o rei Benjamim, Mosias, já todo mundo contando já com paz durante alguns anos, e eles se lembram de parte do povo deles que desceu lá para a terra de Leinef, e justamente é essa parte que a gente vai ouvir a historinha do Abinadi. E então, em torno de 160, Zénith vem a óbito e Noé reina no lugar dele, onde Abinadi aparece e Alma é o único que acredita nas palavras de Abinadi. Em seguida vem o rei Lime, que é filho de Noé, que acabou sofrendo as consequências da própria ação que ele exerceu sobre Abinadi. E aí concretizou a profecia, ele foi morto, queimado. Bom, eu quero trazer aqui um aspecto bem interessante, que é o antagonismo da inteligência, né? As pessoas pensam que em ser inteligente ser sábio, ou só o fato de produzir bem significa que Deus está abençoando. E por causa disso, cria-se uma cegueira. No caso de Noé especificamente, ele teve efeitos pessoais, que ele decidiu não seguir o caminho do pai, não guardou os mandamentos de Deus, e ele seguiu o próprio desejo do coração, não teve jeito. E isso repercutiu, porque ele era líder, acabou afetando diretamente o povo, que inclusive levou o povo a cometer pecados, e para satisfazer todas as necessidades do rei, do reinado no caso, ele fazia com que tirasse da família o sustento para dar ao reinado. E uma sacada que Noé teve foi: tirou todos os sacerdotes justos e que conheciam profundamente o evangelho e substituiu todos. E a Alma era um desses. E acabou que, por causa dessa influência, houve a perda da identidade de Deus e o povo tornou-se idólatra. O paralelo e o antagonismo mais sério que eu vi, que eu percebo, é o que é físico, o que é visual, é o que está diante dos olhos, que eles eram exímios engenheiros, exímios carpinteiros e marceneiros, e tinha uma metalurgia avançada. Eles trabalhavam desde do cobre até o ouro. Então, requer um conhecimento da junção do carbono, do enxofre, do ferro, né? E fazer a liga disso, propriamente dito, e a temperatura. Tem que saber que temperatura tem que alcançar para chegar nessas ligas necessárias. Tá bom. Daí fica evidente que conhecimento não é inteligência. Porque, olha só, os juízes chegam para o rei Noé e falam: pô, rei, de boa, que mal fizeste? Né? Então, o fato dele ser querido pelo povo causou a falsa impressão de que ele, Noé, era o cara. E somos fortes. Então, com Zénith, com a estratégia militar, com a armadura, com tudo que eles usavam em termos de equipamento bélico e também estratégia, cada nefita conseguia eliminar 11 lamanitas. Então ele tinha uma falsa impressão de que dariam conta.
qualquer guerra. E, por fim, eles falam para o juiz, para o rei, pô, rei, de boa, tu prosperaste e continuareis a prosperar. Então, o fato de serem industriosos cegou realmente a capacidade deles discernirem que estavam errados, né? Então, mais à frente, eles viram que estavam confrontando alguém que conhecia o Evangelho, e aí apresenta uma escritura de Isaías. Isso é interessante, porque fica evidenciado de que os sacerdotes do rei Noé conheciam o Evangelho, tá bom? Daí, Abinadi rebate, falando o quê? Não haveis aplicado o vosso coração para compreender, portanto, não haveis sido sábio. Olha que interessante. Por mais conhecimento que se tivesse, como eles não aplicavam o coração, aquilo não se transformava em sabedoria. E, não tendo sabedoria, eram apenas homens mortais, simples. E daí chegava um momento que tanto os juízes quanto o próprio rei Noé fica por conta e fala, pô, pega esse cara e vão matá-lo. E daí, ousadamente, Abinadi estica a mão e evoca os poderes dos céus. Na verdade, ele já estava com os poderes. E diz, Deus não permitirá que eu seja destruído nesse momento. E daí, nos estudos que eu fiz, eu encontrei um dizer do presidente Joseph Fielding Smith. Ele fala, nenhum homem justo ele é levado antes de completar o seu tempo aqui na Terra. E eu, em particular, né, eu deixei de fazer escalada radical e certos esportes radicais exatamente porque colocaria a minha vida de uma forma perigosamente em risco, de forma a antecipar a minha partida aqui da Terra. Mas isso é uma atitude minha, não estou falando que seja doutrina, que vocês devam seguir, não. Foi uma decisão minha, que era melhorar minha qualidade de vida. Por exemplo, eu tenho me preparado ao longo desses anos justamente para os 73 anos subir o Everest. E isso foi uma meta que eu fiz, e graças a essa meta eu tenho um condicionamento físico agradável, porém já deixou de ser meta. Por quê? Porque eu sei que mais de 50% de quem vai ao Everest não volta. Ora, eu não quero compor os 50% do que não volta, né? Então, vou fazer outras metas. Agora, o lindo disso é que ele, Abinadi, fala de uma forma tão bem estruturada, dizendo da necessidade de se montar ou de se ter ritos e ordenanças e como é que isso é importante na nossa vida com um único objetivo, olha só, que é conservar vivo a lembrança de Deus e de seu dever, quer dizer, do nosso dever para com Ele. Então, na verdade, a gente vê que fazendo oração, lendo a Escritura, prestando testemunho, meditando, enriquece de tal forma o nosso interior que a gente começa a ter quase que necessidade de expor isso. De expor, digo assim, de externar. Então, externar seria colocar em ato. O ato seria, por exemplo, o batismo. É uma ação, é um convênio, é uma ordenança, mas é uma ação mecânica. Aceitar um chamado na igreja da mesma forma. Você pode aceitar o chamado só por aceitar, porque alguém falou e você aceitou, mas você pode fazer toda a diferença, porque em aceitando um determinado chamado, você busca conhecer sobre aquele chamado e começa a obter revelação, a conhecer individualmente as pessoas pelas quais você é responsável. Então,
tem uma evolução assim fantástica e você faz completamente a diferença naquele chamado. E a frequência é o tempo. Aí é entre você e Deus. E na medida que você faz isso, você se enriquece. Enriquece de tal forma que não tem como corromper mais o testemunho, a fé, o que você alcançou. Um paralelo não, mas um segmento disso seria o sacramento. Toma-se semanalmente o sacramento. E é tão somente para lembrar do sangue e do corpo de Cristo. O sangue que ele derramou para expiar nossos pecados e o sangue e o corpo que ele deu justamente e ressuscitou para que todos nós pudéssemos ressuscitar. E uma doutrina interessante que Abinadi aborda, e isso é uma viagem, que ele fala que Cristo ele é tanto pai quanto filho. Para mim, eu acho um barato, mas aí eu descrevi que justamente ele é o filho porque ele habitou aqui na carne, aqui entre nós. Então, óbvio, né? Se ele veio para a Terra, ele só pode ser o filho, né? E como ele se sujeitou à vontade do pai, logo ele é o filho. E tem outras coisas. E ele é pai porque antes de ter nascido, ele criou tudo aqui. E também ele é pai porque o próprio Deus assim o disse, né? E eu acho isso interessante. Vale a pena estudar e cruzar essas informações. Um outro ponto que eu achei um barato é o fato de tudo que eu falei anteriormente, né, sobre a ação. Beleza, então como é que fica aqueles ignorantes, né, os que morreram sem conhecer a verdade, as crianças natimortas, ou aqueles que não conhecem o Evangelho, mas buscam a justiça, os que se arrependem diariamente, mas não conhecem o Evangelho, de alguma forma, e os que guardam os mandamentos até onde sua consciência lhes permite. Então, a estes serão dados maneiras deles terem realmente a sua recompensa. E é interessante que a alma de todos os sacerdotes, ele foi o único que aceitou as palavras de Abinadi. E aí eu digo que ele tão logo se conscientizou de seus atos, ele se arrependeu tão profundamente que foi inversamente proporcional à ação dele depois disso. Ou seja, ele teve que sofrer lá no fundo para então crescer o suficiente para ser um instrumento nas mãos de Deus. E foi um instrumento nas mãos de Deus, se vocês fizerem um paralelo na história de toda a Mesoamérica. Ele acabou atingindo mais de 60 anos, né? Isso dá mais de 3 gerações, o que, chutando, daria cerca de 20 milhões de pessoas, no mínimo, afetadas direto e indiretamente por ele, 20 milhões. Mas não acreditem em mim, podem estudar e fazerem uma avaliação geométrica ou geográfica ou o que se refere aí à pirâmide da sociedade e crescimento do mesmo, né? Então, a alma, ele se arrependeu profundamente, mas esse arrependimento foi tão profundo e sincero que mudou completamente a atitude dele e ele serviu a Deus por mais de 60 anos de uma forma muito, muito eficiente. Resumão. Então, é evidente que todos ressuscitarão. Ponto pacífico. Questão sine qua non. Cristo, ele já venceu o mundo. Portanto, a ressurreição é gratuita e não tem jeito. Todo mundo vai ser julgado, querendo ou não. O bem para o bem, o mal para o mal. Simples assim. Então, a nós, enquanto em vida, cabe fazer o melhor possível para nós mesmos. Só que, consciente de que não podemos alcançar a exaltação sozinhos, nós temos que também fazer o melhor
para o nosso próximo. Eu acho fantástico o que é abordado e a simplicidade com que é falado, e o arrojo do Abinadi que me apaixona. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e presto meu testemunho delas e eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém.